Bom dia, galera, como é que vocês estão? Nós estamos indo aí para nossa reta final. Semana que vem é semana do dia 8. Nós vamos fazer uma revisão da matéria de segurança do trabalho. E a semana do dia 15 vai ser a semana nossa de prova. Dia 15 provavelmente já vai ser a prova de vocês. Nossa prova vai estar no portal liberada para vocês fazerem. Vou deixar um prazo lá. Vocês entram, façam a prova de vocês, tá? Eu vou passar um exercício para a próxima semana, para que vocês possam ter uma visão de como vai ser mais ou menos a prova, tá? Nós vamos juntar com aquele que eu já dei, mais esse. Então, dentro desses dois exercícios, eu vou tirar algumas perguntas para ser a nossa prova aí. Esse tempo foi um tempo de muita turbulência, né? Uma dificuldade também no aprendizado, mas o que está passando para próximo matérias aí já vai ser as aulas presenciais, se Deus quiser, e eu creio nisso também, tá? Hoje nós vamos falar, como prometido, sobre os tipos de extintores de incêndio. Existe aí diferentes tipos aí de extintores de incêndio para cada tipo de incêndio, tá? Um incêndio ele pode ser causado por vários materiais, tá? E de diferentes agentes também responsáveis pelo incêndio. Então, existe também um extintor de incêndio aí para cada incêndio que for gerado aí, tá? Hoje nós vamos ver aí, ou descrever para vocês os tipos de extintores de incêndios aí e também as suas classificações, tá? E para que eles são indicados, como identificar eles, tá? É muito interessante. Então, nós temos aí o extintor classe A, tá? Ele é um extintor aí que o seu princípio de extinção é por resfriamento e age em materiais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos, fibras orgânicas. Nós chamamos ele aí do extintor H2O. É o extintor que tem água, tá? Ele é da classe A, tá? E não pode ser usado na classe B e C, que nós vamos ver posteriormente aí, tá? Então, esse extintor é o H2O. Ele só pode ser usado para princípios e extinção de incêndio por resfriamento, tá? Ele só age se tiver o fogo que o material era madeira, tecido, papéis, borracha, plástico, tá? Ou fibras orgânicas. Não serve para outros tipos de materiais bem seco. Então, muito importante quando você for usar um extintor, eu saber qual é o material. Eu não posso usar um H2O, um classe A, em um painel elétrico, por exemplo. Vai morrer quem estiver usando aí, porque a água é um condutor de energia, tá? Eu tenho também o extintor que ele é só indicado para incêndios de classe B e C, que o seu princípio é extinção, tá? E ocorre por abafamento e resfriamento. Ele age em materiais combustíveis, líquidos inflamáveis e também contra fogo oriundos de equipamentos elétricos, tá? Então, ele combate em princípio de incêndios, né? De materiais combustíveis, líquidos inflamáveis e contra fogos oriundos aí de painel elétrico, que nós chamamos de CO2, que é o gás carbônico, tá? Esse extintor ele
é diferente do anterior que nós falamos, que é H2O, que é água. Esse agora ele trabalha com resfriamento, tá? Que é o CO2, é o gás carbônico, aquele gás geladinho que sai do extintor. É perigoso, não pode ter contato com a pele, porque onde ele pegar ele vai ressecar mesmo. E a pele que ele pegar ali não cresce mais nada naquele lugar, vai morrer os tecidos ali, tá? Nós temos também o pó químico, né? Que também é indicado para incêndio B e C, aonde ele vai extinguir, né? Ou trazer extinção aí por meio de reações químicas, que é o pó químico, que também serve para fogo oriundo de combustíveis inflamáveis, né? E também para painel elétrico também serve. Mas o mais próprio aí seria o H2O, o CO2 para painel elétrico, porque o pó químico ele também corrói os fios, né? Ele serve, vai abafar, vai conter o fogo, ok. Mas ele corrói os fios, então o importante mesmo é o CO2. É indicado aí para fogo, esse pó químico, gente, ele é indicado para princípio de fogo da classe A, B e C. Então ele serve lá para madeira, para papéis, ele serve para materiais aí oriundos de fibra, ele serve para painel elétrico, ele serve para princípio de incêndio por produtos inflamáveis. Então esse pó químico ele serve para todas as categorias de fogo. Pegou aí ou não? Tá? Então praticamente ele apaga qualquer fogo de qualquer natureza. Então, se é num painel, se é num papelão, se é madeira, se é o motor de um carro, uma máquina, o pó químico age em todas. O CO2 para painéis elétricos, tá? E produtos inflamáveis, e H2O apenas para materiais orgânicos, madeira, papel e fibras, ok? Dentro nesses extintores tem algumas indicações, tá? Essas indicações para que ela é visual, para que você entenda para onde você vai usar, tá? Nós temos também um outro extintor, gente, que ele é um extintor, nós chamamos de espuma mecânica. Ele não é muito usado, certo? Mas ele é de espuma mecânica. Eu me lembrei dele. Ele é indicado também para incêndios da classe A e B. O uso é proibido para incêndios de classe C. Seu princípio de extinção é por meio de abafamento e resfriamento, certo? Mas pouco se vê esse de espuma mecânica, mas existem sim. É para a classe A e B. Vou deixar esse material para vocês lá no portal, para vocês terem um pouco mais de conhecimento aí na parte teórica, tá? Então, A e B, o que seria o A e B? Ele serve para equipamentos elétricos e ele serve para produtos inflamáveis. Ele também serve para materiais como madeiras, materiais orgânicos, né? Tecidos e etc. Então, esse extintor de espuma mecânica, ele só serve para a classe B, A e B. Ele não vai servir para a classe C. O que seria a classe C? A classe C é fogo com algum tipo de mecanismo aonde essa espuma mecânica
ela não serve para a classe C, principalmente para a área do painel, ela não é indicada, tá? Para a área do painel. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente aí, tá? Então nós temos aí os tipos de extintores, que é a água, né? O gás carbônico, tá? O pó químico e a espuma mecânica. Então a tarjeta desse extintor de água vai ser vermelha. A tarjeta do gás carbônico vai ter uma etiqueta preta lá. O pó químico você vai ver que ele tem uma tarjeta azul, tá? E a espuma mecânica aí, uma tarjeta amarela, tá? Lá no material teórico que eu vou passar para vocês, tá bem explicativo aí, tá? Então vamos lá, vamos para as classes aí, ou a natureza de fogo, tá? A classe A é queima de materiais sólidos, tá? Que geram resíduos como papel, madeiras, plástico, etc. A classe de fogo B é o fogo causado aí pela combustão de líquidos ou gases inflamáveis, combustível, graxas e plástico que queimam, tá? A natureza de fogo da classe C são incêndios gerados aí pela queima de equipamentos em instalações elétricas, ou seja, painéis energizados aí, quadro de força, tá? Fiação elétrica, transformadores, eletrodoméstico, tá? Então eu tenho um incêndio para a classe C, tá? Eu tenho um extintor para a classe C. O extintor da classe D, gente, ele também, nós falamos aí da espuma lá orgânica, né? Mas eu também tenho o fogo da classe D, que é o fogo causado por metais combustíveis como o magnésio, o titânio, o potássio, o lídio, o sódio, tá? O zircônio, que também aí geram fogo, tá? O extintor, gente, dentro aí da visão da NR 12693, tá? A NR 12693 ela vai dizer que o extintor é um aparelho manual que ele é utilizado, tem como finalidade combater princípios ou focos de fogo, tá? Gente, princípio de incêndio, lembra que eu falei para vocês semana passada, não é um incêndio. Tem incêndio, você não combate. Quem combate é o corpo de bombeiro ou uma brigada de incêndio devidamente preparado. O princípio de incêndio, qualquer pessoa que tem um pouco de visão e entende do extintor, ele vai usar o extintor certo para combater o princípio do incêndio, tá? Nós precisamos entender isso, que o princípio do incêndio é uma coisa e incêndio é outra. Se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir combater o fogo, tá? Então, essa NR, ela vai entender que as pessoas que vão usufruir de um extintor, ela precisa entender a área e a classe de risco de acordo com a área a ser protegida, a origem ou a natureza do fogo, tá? O agente ou tipo de extintor a ser utilizado para combater o fogo, a capacidade de extinção do aparelho extintor, certo? Porque o aparelho extintor ele tem uma capacidade e às vezes a capacidade dele, o incêndio a propagação do fogo já é tão grande que a capacidade daquele extintor não vai ser positivo para a extinção do fogo, tá? A distância que você tem que ter, o usuário do extintor, tá? Ou seja, eu vou colocar meu extintor em que lugar? Lá na minha empresa, lá na minha casa, lá no meu escritório. Eu vou colocar o extintor em que lugar? Tá? Qual a distância que tem que ser do lugar que tem a probabilidade de fogo, ou do princípio de incêndio, para o extintor? Tá? É muito importante isso também. Tá? Os extintores também eles precisam ser instalados em locais que o acesso
não seja bloqueado pelo fogo, tá? Devem ser devidamente sinalizados, de forma a facilitar ao máximo a sua identificação pelo usuário. Então, o cara bateu o olho e já sabe que extintor que é, para que tipo de incêndio que é, e muito fácil de ser pego para extinguir o fogo, tá? Cada tipo de extintor ele deve ser identificado quanto ao seu uso e a sua indicação, tá? Hoje aí os fabricantes de extintor já fazem esse serviço bem, tá? É recomendável que tenha mais próximos extintores que combaterão o fogo em caso do incêndio de materiais próximos. Então, se eu tenho um painel elétrico, eu tenho que ter ali próximo dele um extintor que combate qualquer tipo de fogo de painel elétrico. Ah, eu tenho ali materiais de classe A, que pode ter um incêndio de classe A. Então eu tenho que ter um extintor classe A para poder apagar aquele fogo ali. Ok, gente? A questão fogo, combate, nós temos que entender dois parâmetros: incêndio e princípio. Se eu estou falando de incêndio, eu tenho que ligar para o Corpo de Bombeiro 193, socorre-me, tem um incêndio aqui. Ok. Tem princípio de incêndio, então eu posso combater ele com um extintor. Ok? Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, porque às vezes tem uma propagação de incêndio, você vai gastar seu extintor à toa. É que nesse dia eu vi um carro pegando fogo e o condutor ou alguém que estava perto lá pegou um extintor para apagar o fogo. Não tinha mais como apagar. Já tinha pegado na parte de estofamento do carro e a propagação era muito rápida. E aí o cara lá com o extintor, acabou o extintor e começou a gritar: pelo amor de Deus, quem tem extintor aí, quem tem extintor aí? Eu vi que foi mais umas 4 pessoas com extintor. Os 5 gastaram os extintores e não foi possível apagar o fogo. Então essa visão também de entender até que ponto meu extintor pode ou não, é entender o que é um incêndio, né, e o princípio dele. Tá bom, galera? Eu vou deixar para vocês aí todos os tipos de extintores, as classes dele, o que ele combate, né? É H2O, é espuma mecânica, é pó químico, tá? É CO2. Então tá lá cada um deles, como o que ele combate, como ele combate, né? É muito interessante também saber usar um extintor. Um dia eu fui fazer um curso de brigada de incêndio e o instrutor pegou e pediu para uma moça pegar um extintor. A moça não conseguia pegar o extintor, certo? Então toda a brigada de incêndio de uma empresa precisa ter pessoas preparadas, com porte físico legal, que consiga pegar um extintor. Um extintor de CO2, por exemplo, ele é grande. Um extintor de H2O também tem aqueles grandes. E aí, uma pessoa que tem um porte físico moderado, ele não vai conseguir manusear do local que está fixado o extintor até o princípio de incêndio. Então, numa brigada de incêndio aí, precisa ter as pessoas preparadas para isso, para poder combater qualquer princípio de incêndio. Eu procuro dizer que o maior combate para princípio de incêndio é a prevenção, ou seja, fazer com que não haja o princípio de incêndio. Porque um princípio de incêndio pode entrar num descontrole muito grande e se tornar um incêndio. Então, antes que haja um princípio de incêndio, ou um início de um incêndio, ou de um fogo, que eu trabalhe na prevenção, para que não haja o princípio. Então, é prevenir. Até onde nós, pessoas comuns, podemos ir? Prevenir e combater o princípio. Quando for um incêndio, corre e deixa as pessoas mais preparadas, como o Corpo de Bombeiro, que possa
trabalhar em cima disso daí. Então, a melhor coisa, o melhor caminho que se tem hoje para combater incêndio é prevenção, ou seja, combater o princípio, então vamos prevenir. Então, tudo que eu possa ver que vai causar um acidente, vai causar um incêndio, eu vou me prevenir, eu vou me precaver, eu vou me antecipar ao problema para que ele não comece, para que ele não dê início. Esse é o melhor combate aí. Ok, pessoas? Dúvidas, eu estou lá no WhatsApp, vocês entrem em contato, falem comigo. Na próxima aula vamos fazer um exercício de revisão e na semana do dia 15 a prova. Um beijo, um abraço, desculpe alguma coisa, nos vídeos não é tão fácil para a gente também, tá aqui falando para ninguém, é horrível, certo? Peço desculpa para vocês, de às vezes não chegar com a qualidade que nós temos em sala de aula, mas é o que nós tínhamos para esse momento, nós aprendemos muito com isso também. Beleza? Beijo no teu coração e até a próxima.